Hélio, a gente estava falando ali, antes de entrar no programa, sobre a sua amizade com o Pelé, Sim. sobre a intimidade que você chegou a ter com o Pelé nos tempos de Nova York, de Cosmos. Queria que você contasse um caso engraçado, um caso polêmico. Você estava falando sobre a assinatura de contrato do Pelé. Como é que era se relacionar com o Pelé, que já era consagrado tricampeão mundial? Isso. Bom, eu conheci o Pelé em 1970, cobrindo como repórter a Copa do Mundo do México, começando em Guadalajara e depois na Cidade do México. E fizemos, sim, um contato que eu julguei que era apenas repórter e entrevistado, etc. Mas, logo depois, em 75, o Pelé chega em Nova York contratado pelo Cosmos e fez uma revolução no futebol americano, porque não existia o futebol que eles chamam de soccer, não existia. Na verdade, era mais julgado por meninas, por mulheres, por jovens, do que por homens. O Pelé é que faz esse reconhecimento do futebol como um esporte universal e que precisava ter uma presença no calendário esportivo americano, que já estava todo dividido. Ele começava no finalzinho do inverno, a partir de fevereiro, com o beisebol, depois do beisebol vinha o hóquei, depois do hóquei vinha o basquete, e depois do basquete não sobrava muito mais tempo. Então, o futebol teve que se encaixar numa beiradinha desse calendário para poder começar a disputar. E para isso foi criada uma liga e o Pelé veio para poder dar sustentação a essa liga. Agora veja que coisa fantástica. O Pelé chega e a curiosidade das pessoas era tamanha que só a presença do Pelé já garantia o sucesso no estádio. Porque qualquer que fosse o adversário que o Cosmos chamasse para jogar com ele, principalmente times ingleses que iam aos Estados Unidos, porque o Pelé jogava no Cosmos, você enchia o estádio. Então, esse extraordinário fenômeno que o Pelé era, fez essa mudança extraordinária no futebol americano, que, de repente, começou a ter também o interesse de outros grandes astros. Por exemplo, com a ida do Pelé, foi também julgar no Cosmos quem? O Beckenbauer, capitão da seleção alemã, um craque extraordinário, que vocês todos sabem, né? Eu me lembro que também do Brasil, o próprio Pelé levou o Carlos Alberto Torres, que na época era casado com a Terezinha Sodré, que era uma artista da Globo, minha amiga querida. E, curiosamente, aconteceu o seguinte: Pelé foi para Nova York casado. Eu cheguei no dia em que ele assina o contrato com o Cosmos como repórter para fazer a cobertura. De repente, ele sai lá da mesa, vem até onde eu estava, com um microfone na mão, e disse: olha, eu estou com um problema, porque a minha testemunha não veio. Então, eu preciso de alguém para assinar como testemunha do meu lado. Você pode fazer isso para mim? Eu falei: claro. Aí eu fui lá e assino, na verdade, como testemunha, o contrato dele com o Cosmos. O contrato de Pelé com o Cosmos tem ele de testemunha. Bom, veja só. Isso aí leva a uma outra história que aqui para vocês é um furo internacional. Eu nunca contei essa história na televisão. Opa! Nunca contei essa história. O Pelé chega um belo dia e ele diz assim para mim: olha, eu estou com um problema complicado, porque o médico, eu fiz o exame médico lá no Cosmos, e ele agora me chamou lá para dizer que eu tenho um problema sério de saúde. Eu digo: sério de saúde? O que você tem? Ele disse que eu não tenho um rim, que um rim meu é necrosado, que eu só tenho um rim funcionando. Eu digo: pois então você volta lá nele e diz a ele que isso é um segredo entre paciente e médico, que ele não pode revelar isso para ninguém, porque você ganhou 3 Copas do Mundo e não sei quantos campeonatos nacionais com um rim só, e não vai ser agora que vai fazer diferença para jogar para o Cosmos. Aí ele vai no médico, tem uma conversa fiada lá com o médico, e diz: o médico concordou, ele não vai fazer nenhum relatório sobre isso. E nunca fez falta. Essa que é a verdade. Continuou jogando maravilhosamente bem até o último momento em que deixa de jogar no Cosmos, com um rim só. E não morreu em razão de falha no renal. Ele morreu de outra coisa. Que coisa extraordinária. Isso nunca foi colocado em nenhuma revista, em nenhum jornal. Isso era uma coisa que
E eu tinha comigo que eu jamais revelaria isso enquanto ele estava vivo, mas depois eu acho que é também o testemunho da forma física que tinha o Pelé, que era uma coisa extraordinária. A composição física dele era quase perfeita. Quase perfeita. A gente teve um momento também muito agradável para mim e realmente inesquecível, porque num determinado instante, o Pelé morava a um quarteirão do meu apartamento em Nova York. Eu morava na rua 54 com segunda, perdão, e ele morava na 55 com segunda. Um quarteirão. Menos de 100 metros. E um belo domingo de manhã, toca lá a campainha da portaria. O porteiro diz assim, Mr. Costa, Pelé está aqui na portaria querendo falar com o senhor. Eu falei, às 7 horas da manhã? Ele normalmente ficava fora até tarde. Eu falei, não é possível que está vindo direto aqui. Aí eu falei, manda ele subir. Aí ele sobe e chega com uma malinha na mão. Eu falei, onde é que você vai com essa malinha de manhã, às 7 horas da manhã? Ele disse, eu saí de casa, não tem jeito, não consigo, não vou voltar. Eu disse, como não vai voltar? Nós já acertamos, já conversamos, tá? Eu não tenho como continuar o meu casamento. Então eu tenho que você me ajuda a escolher um lugar para onde eu vou. Eu digo, bom, a primeira coisa, abre a mala, fica aqui até a gente discutir. Ele ficou 6 meses discutindo para onde é que ele ia. Gostou, né? E aí, sabe o que ele decidiu? Eu morava nesse lugar, que era 300 da 54, esquina com Segunda Avenida, no apartamento 19H, que ficava com 2 frentes. Tinha uma frente para o West Side e uma frente para o lado direito do East Side, dentro do Rio, que era uma beleza. Ele comprou o apartamento 23H em cima do meu. E passamos a morar juntos no mesmo edifício. Eu no 19, ele no 23. E aí o que ele faz? Ele traz o Carlos Alberto Torres para alugar um apartamento no mesmo edifício. E quem é que passava todos os sábados conosco no edifício? Beckenbauer, que morava pertinho e vinha e se juntava a gente ali. E, de repente, era uma patota de... E eu ficava na minha ali, entende? E, certamente, ali eu não podia nem atuar como repórter, porque a intimidade não permitia mais isso, né? Mas era uma coisa agradabilíssima. Era um edifício que tinha sido, assim, escolhido, de repente, não sei por que cargas d'água, até porque era um edifício muito moderno. Só tinha artistas de cinema, de rádio, de televisão. O Tommy Lee Jones morava no prédio, tinha gente, o Archibald MacLeish, que era um grande poeta americano, moravam nesse prédio, escritores, autores. E era realmente uma coisa maravilhosa. Você subia no elevador, sempre encontrava uma cara conhecida. Entendeu? E o Pelé, evidentemente, era o grande astro, a grande figura do nosso 300 da Rua 54. Você imagina essa resenha? Nada Carlos mais Alberto Torres, Beckenbauer e Pelé. E o Hélio com esses caras aqui. Tommy Lee Jones, mais conhecido como Edifício Maleta, de Nova York. Aliás, tem uma outra história curiosa nesse dia, porque uma dessas noites que nós passamos conversando, tinha uma piscina muito bonita no edifício, a gente subia para lá, batia papo, bebia alguma coisa. E, de repente, o Bob Charlton, que era do United, Manchester United, estava passando uns dias em Nova York e foi para lá conversar com a gente. E tinha havido um jogo do United com o Cosmos em Nova York, há mais ou menos uns 3 meses antes. E tinha havido uma cena maravilhosa que eu viro para o Bob Charlton e disse assim, olha, você vai me explicar como é que foi o gol do Pelé naquele momento em que você, do lado dele, o tempo todo ali, numa marcação cerrada em cima dele, a bola vem pela esquerda, é centrada na cabeça do Pelé, você sobe com ele. Aí ele começa a contar. Ele diz, olha, quando eu vi que a bola estava vindo e ia ser centrada, eu falei, ele vai cabecear essa bola. Então eu fiquei preparado para subir com ele. Quando ele sobe, eu subi também. Só que ele não cabeceou. Aí eu falei, bom, ele vai chutar com o pé direito. Aí eu pus o pé, travando o pé direito, ele chutou com o esquerdo. Bob Charlton que... Isso em fração de segundos, porque eu estou falando no momento em que a bola chega, que vai chegar na cabeça do Pelé e acaba no pé esquerdo. Isso é o quê? 1,5 segundos no máximo. Copa de 70, né? Brasil 1-0 em cima da Inglaterra. Então foi antes, porque depois eles fizeram um filme juntos, né? Com a direção do John Huston.
que é um clássico, um Se filme me chamado permite, Escape. também tem uma historinha sobre isso, porque, Claro. olha só, eu estava fazendo uma reportagem na Austrália e, de repente, a minha secretária me liga às 3 horas da madrugada, 3 horas da tarde em Nova York. Olha, Hélio Costa, o Pelé está querendo falar com você. E ele veio aqui para poder falar com você. Eu falei, então bota ele na linha. O que houve, Pelé? Primeiro você está sabendo que são 3 horas da manhã aqui, né? Ele disse, rapaz, agora que eu estou me dando conta. São 3 horas da manhã. Mas é importante o que eu quero te falar. O problema é o seguinte, eu queria que você me ajudasse a decidir uma coisa. E por que eu posso decidir? Ele disse, porque o Sylvester Stallone me ligou e ele me convidou para fazer parte de um filme que o John Huston vai dirigir. E ele está me oferecendo $1 milhão. O que você acha? Eu digo, porra, você acha que... O que eu vou achar? Você vai ganhar $1 milhão para ter uma participação num filme do maior astro do cinema popular nos Estados Unidos no momento, que é o Sylvester Stallone. Mas é claro que você vai fazer isso. E ele fala, você acha? Não acho, não, Cara, com é certeza. conselheiro, né, do Pelé. Conselheiro do Pelé. Foi um sucesso mundial. Conselheiro do Pelé. E eu tenho uma lembrança muito especial, porque esse foi o único filme que eu assisti com meu pai no cinema. Ah, é? É. E é um filme que... tinha o Sylvester Stallone fazia o Hatch, que era o goleiro, o americano que isso sabia jogar mesmo. só com a mão. E aí tinha Bob Charlton, tinha Ardiles, tinha um monte de Michael grandes Caine, eu craques. estou anotando aqui, o Michael Caine, né? Chamava-se Fuga para a Vitória. Exatamente, Né? Escape, É, em inglês. Escape A história to é the muito Victory. bonita. Eles estavam planejando para fugir no meio do jogo, iam jogar contra os nazistas, Isso. mas a resistência queria que eles fugissem. Eles foram para o intervalo e falaram, fugir nada, nós vamos voltar e ganhar o jogo. E voltaram para o carro. Uma história maravilhosa.